Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o minimalismo e mais especificamente essa versão do movimento que surgiu nos Estados Unidos com o Milburn e o Nicodemus. Se você ainda não ouviu falar no minimalismo, provavelmente em algum momento você vai ouvir falar, porque é um movimento que vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. E é um movimento de reação à sociedade de consumo, uma sociedade que tem deixado as pessoas doentes. O minimalismo é, de certa forma, uma reação a essa busca da felicidade através da compra desenfreada de mercadorias. Se você procurar por minimalismo aqui no YouTube, você vai encontrar diversos canais de pessoas que aderiram ao minimalismo e que com isso conseguiram, por exemplo, superar a depressão. O movimento vem crescendo tanto nos últimos anos que na Netflix, por exemplo, há 2 documentários sobre o tema. E nos 2 documentários a gente pode ver ali os seus 2 principais divulgadores, que são também os seus fundadores. Então nesse vídeo o que a gente quer fazer? A gente quer explicar brevemente o que é o minimalismo, o que é essa reação à sociedade capitalista, essa sociedade de consumo. Nós queremos mostrar que vários dos princípios básicos do minimalismo já podem ser encontrados nas escolas filosóficas do período do helenismo e também até antes, até mesmo em Platão. E também a gente quer fazer uma crítica a partir de uma perspectiva marxista. A gente quer mostrar qual que é o lugar do minimalismo na sociedade capitalista. Acompanhe. A constatação básica do minimalismo é bem simples. É o seguinte: nós temos objetos demais, nós compramos coisas demais. Faça um experimento, abra uma gaveta na sua casa e olhe quantos objetos tem lá dentro, objetos que você não usa, objetos dos quais você não precisa. Se a gente passar a contar quantos objetos a gente tem dentro das nossas casas, a gente vai chegar a um número exorbitante e nós vamos nos surpreender. A constatação básica é essa: a gente compra coisas demais. Nós levamos um estilo de vida baseado na compulsão à compra. O problema é que essa compulsão à compra é uma forma da gente tentar encobrir a nossa infelicidade, encobrir as nossas insatisfações, encobrir o fato de que nós não temos uma vida como nós gostaríamos de ter. O objetivo então do minimalismo, de forma bem básica, é o seguinte: colocar fim a essa compulsão à compra, colocar fim a essa compulsão ao consumo para a gente focar nas coisas que realmente importam na vida. No site oficial do movimento a gente tem a seguinte definição de minimalismo. Minimalismo é uma ferramenta que pode te auxiliar a encontrar a liberdade. Liberdade do medo, liberdade das preocupações, liberdade do excesso de carga, liberdade da culpa, liberdade da depressão, liberdade das armadilhas da cultura do consumo que nós construímos em volta de nossas vidas, a verdadeira liberdade. Vejam que aqui eles estão mencionando a cultura do consumo. E é uma coisa interessante que a gente encontra logo aqui no início da principal obra de Karl Marx, que é o Capital, que o Marx começa falando o seguinte: olha, que quando a gente olha para a riqueza das sociedades, nas sociedades nas quais rege o modo de produção capitalista, a gente percebe que elas parecem como uma monstruosa coleção de mercadorias. Vejam, no século XIX o Marx já tinha feito essa observação. É muita mercadoria, é coisa demais o que caracteriza a sociedade capitalista. O minimalismo, então, é uma reação a uma das principais características do capitalismo, que é a produção e o consumo incessantes de mercadorias. Uma outra característica importante do movimento, que a gente pode encontrar também no site do minimalismo, é o seguinte: ao incorporar o minimalismo em nossas vidas, nós finalmente fomos capazes de encontrar a felicidade duradoura, lasting happiness. E é isso o que todos nós estamos procurando, não é? Nós todos queremos ser felizes. Os minimalistas procuram a felicidade não através das coisas, mas através da própria vida. Consequentemente, cabe a você determinar o que é necessário e o que é supérfluo em sua vida. 2 aspectos aqui nesse trecho que a gente acabou de ler chamam atenção. Primeiro é quando ele fala sobre a felicidade duradoura, lasting happiness.
E a outra questão é quando eles falam aqui sobre o que é supérfluo em nossas vidas. E com isso aí eu queria fazer uma ponte com as escolas filosóficas do helenismo e também com o próprio Sócrates. É impossível não comparar o movimento minimalista com as escolas filosóficas que surgiram na Grécia Antiga, especificamente no período do helenismo, aquele período após ali a Grécia clássica, após aquele período de ouro com Sócrates, Platão e Aristóteles. Só que com uma grande diferença. O minimalismo não é uma filosofia. Ele se aproxima mais de uma sabedoria de vida. O minimalismo não apresenta uma concepção unitária de mundo como as escolas filosóficas da Grécia Antiga apresentavam. O epicurismo e o estoicismo, por exemplo, eles não tinham só o seu componente ético. O Epicuro escreveu obras sobre a natureza e os estoicos também tinham uma concepção unitária do mundo. Os estoicos se ocupavam com filosofia da natureza e lógica também. Então, às vezes, a gente hoje lê algumas obras, por exemplo, de Epicuro, lê alguns fragmentos, ou então de alguns estoicos, principalmente os romanos, como Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, e a gente tem a impressão de que esses caras estavam fazendo autoajuda naquela época. A gente não deve confundir o estoicismo com uma espécie de autoajuda. Não é isso que eles faziam. Na verdade, isso é mais a nossa percepção, a forma como as pessoas hoje se apropriam do componente ético dessas filosofias antigas. Mas, então, por isso é importante chamar a atenção. Não tem nada a ver essas sabedorias de vida que a gente tem hoje, que se enquadram mais numa questão de autoajuda, com essas filosofias antigas do helenismo. Então, vejam só, a gente leu nesse trecho aqui agora que os minimalistas falam sobre encontrar uma felicidade duradoura. Isso era um dos objetivos dos estoicos, por exemplo, e isso tem um nome no grego, que é ataraxia. Esse conceito de ataraxia, ele faz referência, na verdade, a um estado de imperturbabilidade da alma. A ataraxia é uma espécie de uma felicidade duradoura. Não é uma felicidade que a gente tem só no instante, um pico ali de endorfina, talvez. Não, é uma felicidade que dura. E a questão é como alcançar esse estado. Então, essa parte da sabedoria estoica, essa parte ética de sua filosofia, ela diz respeito, então, a como a gente chegar a esse estado. É claro que os fundadores do minimalismo hoje, eles têm consciência dessas questões. Inclusive, você pega o livro deles, o primeiro livro que eles lançaram, tem frases do Epicteto lá, por exemplo. Só que é uma coisa que eles não entram muito em seus discursos, eles não vão muito para o lado da filosofia. Eles apresentam mais a coisa como mesmo uma autoajuda, como conselhos. Mas eles sabem que essas questões existem. Os estoicos, então, para alcançar essa tal da ataraxia, essa imperturbabilidade da alma, essa felicidade permanente, eles davam então o caminho da apatia, ou seja, da insensibilidade total às emoções. Bom, mas o ponto principal aqui, que é um dos objetivos desse vídeo, é mostrar o seguinte: os princípios básicos do minimalismo, eles não são nenhuma novidade. Eles têm uma forma de apresentação nova para o nosso período, mas os princípios básicos eles já podem ser encontrados na filosofia antiga. E eu chamo a atenção para isso pela importância de estudar a filosofia antiga. Como que o saber dos antigos podem nos ajudar hoje. Inclusive, esse é o título de um livro do Giovanni Reale, que é O Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais. E nessa obra, o Giovanni Reale ele vai mostrar como que, ao ler a filosofia grega antiga, a gente pode encontrar algumas soluções, ou propostas de soluções, pelo menos, para nos curar dos males da nossa sociedade, dos nossos tempos. Por exemplo, quando o minimalismo fala que nós não precisamos ter mais do que nós precisamos. Nós estamos numa sociedade capitalista que nos força ao consumo, que nos compele ao consumo, e a gente às vezes mal para pensar se de fato a gente precisa desse monte de coisa que a gente compra. Então vamos ver então que a gente já encontra algumas reflexões em relação a isso com o próprio Sócrates. Vamos ler um trecho aqui de uma obra de Platão, especificamente o final do Fedro. E no final dessa obra, o Sócrates está lá em diálogo com um cara chamado Fedro, e ele faz a tão famosa oração do filósofo. Vocês sabiam que os filósofos têm uma oração? Por toda a história da filosofia, isso ficou conhecido como a oração do filósofo. Então vamos ver então como que é a oração de um filósofo, como que o Sócrates faz uma oração aos deuses gregos. Então esse trecho começa com o Fedro falando assim: "Mas vamos embora, porque o calor já não está tão forte. Não convém que façamos uma prece a esses deuses antes de seguir o caminho? Por que não? Querido Pan e outros deuses que estais neste lugar,
concedei-me a beleza interior e fazei que meu exterior se harmonize com tudo o que carrego dentro de mim, que eu possa considerar rico o sábio e possa ter uma quantidade de ouro que só o temperante conseguiria tomar para si ou levar consigo. Precisamos de outras coisas, Fedro? Creio que pedi o suficiente. Esta oração é também a minha, pois os amigos têm tudo em comum. Vamos, então. O que Sócrates está pedindo aos deuses aqui, então? Os dois primeiros pedidos dizem respeito ao que é interior e a relação entre o que é interior e exterior. E o último pedido, ele consiste em buscar o que é de fato a verdadeira riqueza. Quando a gente compara isso com as orações, principalmente das igrejas neopentecostais no Brasil de hoje, a gente percebe a enorme diferença. O pessoal hoje, nessas igrejas, vão pedir Deus para ficar ricos. Eles vão pedir Deus cada vez mais bens materiais. E o que Sócrates está pedindo aqui é totalmente o oposto. Ou seja, antes do cristianismo, um pagão fazendo esse tipo de oração. Olha, eu quero somente aquela riqueza que eu possa ser capaz de carregar. Então vejam que com essa reflexão de Sócrates, trazendo isso para os nossos dias, a gente já pode parar para pensar sobre como a gente conduz as nossas vidas. E vejam que isso aqui não diz respeito somente a determinadas classes sociais e que isso seria um assunto que não tem nada a ver com os mais pobres, por exemplo. Qualquer pessoa hoje, em qualquer classe social, pode entupir a sua casa de um monte de objetos de que não precisa. A questão não diz respeito somente a quanto custa os objetos. Todo mundo no capitalismo, principalmente com essa produção tão barateada, principalmente dos países asiáticos, todo mundo é capaz de comprar uma infinidade de objetos. Então vejam aí que essa é uma questão que se aplica a todas as camadas sociais. E se a gente para pensar então com o Sócrates, a gente tem que refletir, olha, a gente precisa desse monte de coisa que a gente compra, a gente precisa disso tudo. Então vejam que esse tipo de reflexão que o minimalismo está divulgando é uma reflexão que a gente já pode encontrar no Sócrates. Essa nossa compulsão ao consumo, ela pode ser analisada também tendo em vista a reflexão de Epicuro sobre os tipos de desejo. Epicuro foi um filósofo do helenismo, fundou a chamada escola epicurista, a escola do prazer. O Epicuro fala que há 3 tipos de desejos. São os desejos naturais e necessários, os desejos naturais, mas não necessários, e os desejos que não são nem naturais e nem necessários. Os desejos naturais e necessários são aqueles como, por exemplo, você comer quando você está com fome ou beber quando você está com sede. Então o Epicuro fala que isso é absolutamente natural e também é necessário. E ele fala que esses desejos, eles têm uma limitação natural, porque uma vez que você come quando você está com fome, aquele desejo cessa. Os desejos do segundo grupo, os naturais, mas não necessários, são desejos que são variações do primeiro grupo. Por exemplo, você comer comidas refinadas quando você está com fome. Vejam, quando você está com fome, você precisa comer, mas não exatamente comer comidas refinadas. Então, esses desejos são naturais, mas não são necessários. Você beber bebidas refinadas, por exemplo, não há necessidade disso. Então, esses são os desejos do segundo grupo. Já os desejos do terceiro grupo são desejos que não são nem naturais e nem necessários. São, por exemplo, os desejos por poder, honras e riquezas. São desejos que o Epicuro fala que surgem das vãs opiniões dos homens. Epicuro vai dizer então que somente os desejos do primeiro grupo conhecem uma limitação natural. Porque veja, no terceiro grupo, por exemplo, quem quer dinheiro, quem tem amor ao dinheiro, nunca está satisfeito com quanto tem. Quem quer poder sempre quer mais poder. No segundo grupo, a mesma coisa. Quem gosta de comida refinada sempre quer provar coisas novas e diferentes e cada vez mais refinadas. Por isso que Epicuro fala, olha, a sabedoria toda está no pão, na água e no abrigo. E tem uma tradução que eu acho muito legal de um outro aforismo dele, que ele fala o seguinte, olha, o meu corpo estremece de prazer quando eu tenho pão e água. E qual que é o ponto de falar de Epicuro aqui, então, nesse momento do vídeo? É mostrar que essas reflexões de Epicuro, elas já nos fornecem critérios para a gente avaliar a nossa vida, avaliar o nosso comportamento. Feitas essas observações e guardadas as respectivas diferenças, o que a gente pode encontrar em comum tanto no minimalismo quanto nas escolas gregas filosóficas antigas
é o fato de que essa reflexão ela se volta para o indivíduo e não para a estrutura social. Porque o minimalismo ele não está tão interessado em mudar o mundo. Ele está interessado em mudar a forma como o mundo te afeta. E isso se deve ao fato de que, tanto hoje quanto no período do helenismo, uma característica comum era perceber a realidade social como impossível de mudar. Isso é muito importante porque no período de Platão, a Grécia já estava em decadência, mas ainda era possível pensar politicamente, e por isso que Platão escreveu uma utopia, que é a sua obra A República. Mas depois, com os macedônios dominando a Grécia, especificamente Atenas, os gregos, os atenienses perderam a sua liberdade e isso se refletiu também na filosofia. Então a gente percebe claramente aquele ápice com Sócrates, Platão e Aristóteles e os filósofos que vêm depois. A gente percebe como que a filosofia muda no período seguinte. É por isso que o Epicuro vai falar que o sábio não participará da vida pública, a não ser que tenha uma razão para tal. Os estoicos já tinham um pouco mais de abertura em relação a isso. Só que os estoicos também eles voltavam muito mais para o indivíduo, para a forma, a maneira como o mundo nos afeta, do que mudar as estruturas sociais. Como nós podemos então compreender a função social do minimalismo na sociedade capitalista? Bom, em primeiro lugar é importante frisar o seguinte: o minimalismo é um movimento legítimo, porque se ele tem ajudado as pessoas a superar o sofrimento que a sociedade capitalista, que essa sociedade de consumo lhes causa, isso é perfeitamente legítimo, porque quem está sofrendo agora quer alívio agora, não quer esperar uma revolução acontecer para mudar as estruturas sociais e a partir daí eliminar o sofrimento. A mesma coisa com uma pessoa que tem fome, a mesma coisa uma pessoa que às vezes quer estudar agora. A gente não pode esperar mudar o mundo inteiro para a gente encontrar soluções para as nossas vidas, que são tão limitadas. Então nós falamos muito sobre o minimalismo, mas a partir da perspectiva do indivíduo. Agora, e a partir da totalidade da sociedade? Como que a gente pode ver esse movimento? Bom, é um movimento que tem uma função política concreta, mesmo que os seus fundadores não o queiram, mesmo que eles evitem falar, porque não tem como não ser político. Não existe aquela pessoa que é apolítica. A não ser que o indivíduo more numa ilha isolada, mais isolado que o Robinson Crusoe. Só não participa da política quem mora sozinho, totalmente isolado. Então, mesmo que o minimalismo não fale explicitamente de política, ele tem uma função social concreta. Nós podemos compreendê-lo como um movimento que surge de uma estrutura reificada de consciência que considera o mundo como algo dado, que considera o capitalismo como algo dado que está aí, e que a gente não pode fazer nada em relação a isso. Tudo que a gente pode fazer é minimizar os efeitos que essa sociedade possa ter sobre nós. A questão é que, quando eu tenho uma postura unicamente individual, sem me preocupar com a estrutura social, eu tenho uma postura de resignação, quer eu queira, quer eu não queira. Quer essa seja a minha intenção, quer não seja. Nesse sentido, eu gosto muito de uma reflexão que o Jean-Paul Sartre faz, que ele fala o seguinte, ele dá com um exemplo, mostrando a responsabilidade da ação do indivíduo em relação à coletividade. E dá o exemplo que é o seguinte, olha, se eu escolho entrar num sindicato católico, ao invés de entrar no Partido Comunista, não é só a minha vida que é afetada pela minha decisão. Porque quando eu ajo no mundo, eu estou colocando princípios de ação para toda a humanidade. E se eu entro, então, no sindicato católico, eu estou dizendo que o caminho para a humanidade é o caminho da resignação. Mas se eu entro para o Partido Comunista, eu estou dizendo que o caminho é a luta, que o caminho é a resistência e a transformação social. O Sartre diz que quando eu ajo, eu sou um legislador universal e eu coloco um caminho para toda a humanidade. Agora, não é incompatível que um minimalista ele também lute por transformação social. O que eu quero deixar claro aqui também é este ponto. Não há contradição entre as coisas, entre ser minimalista e, ao mesmo tempo, lutar por transformação social. Partir da compreensão de que essa sociedade capitalista nos deixa doentes e que a gente precisa transformar essa realidade. Não é incompatível as duas coisas. O que é problemático é unicamente a gente ter uma decisão, uma postura unicamente individual e deixar o capitalismo aí como dado e tentar minimizar simplesmente os efeitos dessa sociedade sobre mim.
essa sim é uma postura problemática, é uma postura de resignação. De certa forma, eu até acho que todos aqueles que lutam por transformação social é porque já entenderam como funciona a sociedade capitalista, ou pelo menos não gostam dela, né? Não é dizer que entendem, mas pelo menos não gostam e fazem alguma reflexão sobre, por exemplo, essa questão do consumo. Então eu acho que vários princípios do minimalismo são princípios que devem orientar, nortear a vida de todo aquele que milita por um novo mundo, por uma nova sociedade para além do capitalismo. Algumas das características mais importantes do minimalismo é que ele tem mostrado às pessoas que o caminho não é o consumo, que isso que o capitalismo nos vende, né, como a felicidade, não resolve os nossos problemas, e o fato de que ele, de fato, tem ajudado muitas pessoas, tem ajudado milhares de pessoas a encontrar uma vida mais significativa, focada não nas coisas, mas nas pessoas. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. E lembrando aqui, eu esqueci de falar no início do vídeo, se você conseguiu assistir até aqui, então você ouve o recado que eu esqueci de dar no início do vídeo, que é sobre o nosso curso de filosofia. Nós lançamos este mês o nosso curso de filosofia, o link você encontra aqui na descrição do vídeo, e se você clicar lá, você vai ver então a grade do nosso curso, e lá tem alguns vídeos que estão abertos para que você consiga ver qual que é o propósito do curso. Tá? É um curso de introdução à filosofia que vai pegar desde os filósofos pré-socráticos até o Sartre no século XX, e é um texto para ajudar você a ler textos filosóficos, a ler as fontes primárias, a ter contato direto com os filósofos. Então clica aí no link e se inscreva lá no curso. Esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Deixa um like se ainda não deixou, o seu comentário, compartilhe nas redes sociais com seus amigos e um grande abraço e até a próxima.